Esse negócio da gasolina aí, culpa dos governadores, pô. Vamos lá. Vai. Câmara dos Deputados pode votar na quarta-feira da semana que vem um projeto do presidente da Casa, Arthur Lira, que busca reduzir o preço dos combustíveis no Brasil, Reinaldo, e que está sendo muito criticado pelos governadores. A proposta prevê mudar o cálculo do ICMS sobre a gasolina, o diesel e o etanol. Pelo texto do Lira, o ICMS incidiria sobre o chamado preço médio ponderado ao consumidor final, o PMPF, dos últimos 2 anos, não mais dos últimos 15 dias como é hoje. Com isso, estima Lira, a gasolina ficaria 8% mais barato, né? O etanol 7% e o diesel 3,7%. O próprio Lira admitiu, Reinaldo, que o ICMS não é o principal culpado pela alta no preço dos combustíveis, mas na avaliação dele o tributo é um primo malvado. A proposta não foi bem recebida, como disse pela maioria dos governadores nas redes sociais. João Dória, de São Paulo, disse que a solução é populista e que a imprevisibilidade nos preços é culpa da falta de confiança no governo federal. Olha aqui, eu mandei um quadrinho para vocês aí com a composição do preço da gasolina e do diesel. Então tá ali, tá na tela, quem está acompanhando pelas redes sociais, né? Então o preço da gasolina, no caso, 33,6 é a refinaria, ICMS 27,6 em média, né? Acho que é esse mesmo número que está aí, né? O etanol anidro, porque é acrescentado o etanol, responde por 16,9%. Os impostos federais por 11,5% e a distribuição por 10%. O do diesel varia um pouco, o preço os impostos são um pouco menores, o percentual da refinaria um pouco maior. Agora é importante entender aí o que é esse preço médio ponderado ao consumidor final, né? Tem um regime tributário especial o combustível. Como é que se faz isso? Os estados têm uma alíquota fixa de ICMS, cada um tem o seu, varia um pouco, né? Entre eles, o do Rio, por exemplo, é o mais alto, acho que é coisa de 35%. Né? Mas esse preço médio ponderado ao consumidor final é o seguinte, a Secretaria de Fazenda dos estados faz uma pesquisa, porque a venda nos postos de gasolina ela é livre, o preço é livre. Tanto é que varia de posto para posto, de rede para rede. Eles fazem uma avaliação, Bob, de quanto se está cobrando, tiram uma média, chegam a esse preço médio e passam esse valor para o Conselho Nacional de Política Fazendária. E isso já é recolhido na refinaria ou na usina. Já é recolhido na fonte. E depois é repassado para os estados. Tá? Então não é exatamente o preço que cada um está pagando, mas é um preço médio que se estabelece. Tá certo? De fato, da pandemia para agora, houve uma elevação nesse preço médio? Houve. Da coisa de 1,20 para 1,60. Mas por quê? Os postos passaram a cobrar mais. Não foi o Estado que passou a cobrar mais. O Estado passou a cobrar o ICMS sobre aquilo que o mercado está cobrando, entendeu? Tá claro isso? Sim. Aquilo que o mercado está cobrando, eu estou cobrando em cima disso do mercado. Eu não estou inventando um preço. E isso é feito a cada 15 dias. Aí vai... Então, isso aí, eu colhi aqui alguns números referentes a agosto, né? Por exemplo, o ICMS no Amapá representa 1,27 no preço da gasolina. Aqui são todos da gasolina, tá? Santa Catarina 1,35, São Paulo 1,37, Rio 2,17, já é mais, até porque a alíquota também é maior. Então isso varia um pouco. Aí o que o Lira quer? Ele chegou à conclusão seguinte, em vez de se definir esse preço médio ponderado ao consumidor final em 15 dias, vamos fazer isso nos últimos 2 anos. Isso derrubaria um pouco o ICMS cobrado pelos estados. Seria um valor muito baixo. Não ia, claro, ia baixar um pouco, mas considerando as alturas do preço do combustível, isso não ia ser
percebido de maneira muito importante pelo consumidor. Não obstante, isso derruba a arrecadação dos estados. E o ICMS é a principal receita dos estados. O ICMS responde por 82,3% da arrecadação dos estados. E dentro dessa parcela, o ICMS de combustíveis representa quase 19%. Então, claro que os estados vão perder recursos. Os estados perdem recursos, o impacto no preço final é pequeno, e de resto, como a gente vê, o ICMS responde por uma parcela pequena do preço. Hoje, o que realmente está contando é a variação do preço do petróleo, que subiu estupidamente no mercado internacional e está em ascensão, e o câmbio aqui no Brasil, o dólar. Durante pandemia e pós-pandemia, o FMI monitorou uma cesta de 48 moedas, seu Bruno Capozzi. A moeda que mais desvalorizou foi o real. Portanto, isso não pode ser... Atenção, tem fatores internacionais aí? Tem, mas tem sobretudo os fatores nacionais. Quem está criando a rotina de problemas para o Brasil é o senhor Jair Bolsonaro, infelizmente. O senhor não pode ficar criando confusão, como criou, política, criando instabilidade no mercado de dólar e depois querer jogar a conta nas costas dos estados. E aí encontrou um aliado, o Lira. Eu duvido que isso aqui vá passar no Senado, ainda que seja aprovado na Câmara. Porque o Senado, os senadores representam os interesses dos estados. E isso aqui é prejudicial aos estados. E tem uma coisa, né, Bob Furui, aqui o Vinícius Torres Freire, colunista da Folha, apontou, sempre muito agudo, apontou num texto dele hoje na Folha. Importante, né? Aqui, quando a opinião tem marca, a gente dá, porque eu tô cansado de ver gente assim que pega opinião alheia e não atribui, né? Acontece muito. Aqui a gente atribui. O Vinícius aponta o óbvio. Claro que o combustível tem efeito difusor na inflação e tal, mas em última instância, o combustível atinge mais diretamente aqueles que têm carro, os mais endinheirados, classe média, não sei o quê. Né? Vem cá, a inflação da gasolina é bem inferior à inflação do óleo de soja. Ele não citou óleo de soja, eu estou citando. Mas a inflação de alimentos. Vem cá, o Lira está pensando o que para os esfomeados? Hein? Ele está querendo arrancar ICMS dos estados para, na prática, subsidiar combustível. E está pensando em fazer o que com a comida dos miseráveis, ou a não comida dos miseráveis? Além de nada. Isso se dá claro no momento em que o presidente visivelmente perdeu um pouco o controle e a visibilidade do panorama econômico, e o nosso ministro da Economia está ocupado em tentar explicar que jacaré não é bolsa da Lacoste. Né? Quem não sabe, o símbolo da Lacoste é um jacaré. Não é isso? Perderam o eixo e aí qualquer coisa vale.